Deus, boa noite. O tema da palavra hoje é: a minha graça te basta. Mas é interessante, né, como Deus faz as coisas. Pena que você que está vendo pelo vídeo aí não participou. A abertura, os louvores, tudo vem em concordância com a palavra. É interessante quando Deus faz isso, né? Uma confirmação do que o Senhor quer que a gente ministre, que é a palavra que deve ser, então, passada à igreja. Então, a minha graça te basta. 2 Coríntios 12, de 7 a 10, fala assim. Aqui é o apóstolo Paulo falando. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, o Senhor falando com Paulo, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Um detalhe que ele coloca aqui, né? Tudo isso ele passa com prazer, com alegria até, tantas dificuldades, por amor de Cristo, porque ele está fazendo a obra, né, para levar o evangelho. Ele sofria, mas o sofrimento para ele era um prazer, porque ele sabia o que ele estava fazendo, sabia a guerra que ele estava lutando, né, pelo Senhor, mas ele sabia que o Senhor estava fazendo com que o evangelho se espalhasse, que muitos fossem salvos, muitos fossem resgatados, curados, através da unção que estava sobre ele, sobre o apóstolo Paulo, né? E eu estava pensando em ministrar sobre espinho na carne. Aí comecei a pesquisar, né, vários estudos, achei esse aqui que eu achei bem interessante, só que Deus mudou um pouquinho. Vamos falar do espinho, falar da graça. Amém? A minha graça te basta. Significa que a graça de Jesus é suficiente para nos sustentar, mesmo nos momentos mais difíceis. A graça de Jesus é mais poderosa que qualquer dificuldade. Podemos sempre confiar na graça de Deus. Amém? Sempre. 2 Coríntios 12, 9, explica que podemos ficar ainda mais fortes em Deus quando estamos fracos. Esse é o texto que a gente leu agora. Porque descobrimos que a graça de Deus nos basta. Então, o contexto desse versículo fala que o apóstolo Paulo tinha recebido visões do céu. Um pouquinho antes do texto fala que ele fala assim, como se fosse outra pessoa, mas a gente sabe que é ele, né? Que foi levado ao terceiro céu, que ouviu coisas que o ser humano nem deveria ouvir, e tão maravilhosas. Ele não fala o que é, talvez porque Deus não permitiu que ele falasse explicitamente ali, né? Mas ele fala que são coisas assim tão maravilhosas que não deveriam ser ouvidas pelos seres humanos. E para que ele não se exaltasse de tão maravilhosa essa experiência, né, de ter sido levado ao céu, Deus permite esse espinho na carne dele. Ele coloca isso, ele explica dessa forma, né, mesmo. Né? Então esse é o contexto. E imagina, para o apóstolo Paulo, que passou por tantas coisas, sofreu tantas coisas, enfrentava tantas pessoas, tantos homens, né, tantas situações com muita coragem, para ele reclamar com Deus, a coisa devia estar feia. Né? Imagina, devia estar pesado mesmo o problema, e ele orou 3 vezes pelo menos ao Senhor para que tirasse de sobre ele esse sofrimento. Né? E Deus só lhe responde que a sua graça lhe basta. Então Paulo aprendeu a encontrar alegria em Deus, mesmo no sofrimento. A palavra de Deus sempre fala isso, né? Que a gente precisa sempre estar alegre. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, todas as coisas colaboram para o nosso bem.
Né? Então, mas estou em dificuldade, estou com uma dor, estou com um problema. Isso colabora? De alguma forma colabora. Amém? De alguma forma está colaborando, está trazendo maturidade, está trazendo uma resistência, está trazendo um treinamento. Muitas vezes eu entendi de Deus assim, usando um exemplo bem simples. Uma pessoa vem e te pede 10 reais emprestado. É emprestado. Eu te pago amanhã, tá? Nunca mais o dezão volta ali, né? Aí o que acontece? Essa mesma pessoa vem e te pede depois 10 mil reais. Você fala, opa, nananina não. Então, Deus, eu entendo assim, Deus às vezes deixa a gente passar por umas situações ruins para que a gente aprenda para não cair num negócio que é realmente que vai destruir a nossa vida. Né? Opa, deixa eu ficar esperto aqui. Né? Esse negócio tal, sociedade, relacionamento, né? A última Coca-Cola do deserto e tal. Né? Opa, eu sou o cara, né? Eu sou o desejado. Né? Eu sou o cara. E, então se engana e acaba sendo destruído por alguma coisa. Deus pode ser que permita situações ruins para que a gente aprenda, para que a gente tenha maturidade, para que a gente tome mais cuidado na próxima, né? Que a gente fique esperto. Eu entendo assim, que Deus nos dá maturidade muitas vezes em situações desse tipo. Né? A graça de Deus, claro, salva todo aquele que crê em Jesus Cristo e se arrepende de seus pecados. Ele nos limpa dos nossos pecados e nos oferece a vida eterna, de graça. Jesus transforma e preenche nossas vidas porque Ele nos ama e quer o nosso bem. Os planos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos. O que o Senhor quer para nós são bênçãos, são coisas maravilhosas. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Não é que a gente fique mal, doente, endividado. Não é isso. Que a gente tenha problema na família. Esse não é o desejo de Deus para nós. O desejo de Deus é muito pelo contrário, que estejamos bem. Porque quanto melhor estivermos, quanto melhor testemunho estivermos, né, as pessoas vão olhar para nós e desejar o que temos, o que nós temos de diferente. Deus, o Espírito Santo que nos guia, o Senhor Jesus que vai à frente, né, libera os caminhos, que derrama a bênção sobre as nossas vidas. Então, quanto melhor nós estivermos, melhor é para o reino de Deus, melhor é para o Evangelho, para falar a verdade. Né? Então ele nos protege, sustenta, consola, fortalece e dá alegria. Né? Tudo por sua graça. Jesus nunca nos abandona. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E ele não mente. Então ele está conosco. E em especial o Espírito Santo que habita em nós, inclusive, que está sempre conosco, assim, mais próximo ainda. Mas Jesus disse que ele também está conosco, que ele nunca nos abandonaria. Amém? Então, na verdade, acredito que na pessoa do Espírito Santo a Trindade está conosco. Amém? Claro, o Espírito Santo é Deus. Ponto. Não tem dúvida nenhuma disso. Todo o poder está nas mãos dele. Mas a forma, né? A forma que Jesus tomou de um ser humano, né? Então ele tem na pessoa dele esse entendimento perfeito do que é ser humano, das necessidades humanas, da dor que o ser humano sente, do prazer, da alegria. Ele tem tudo nele, na pessoa de Jesus Cristo. Isso está impregnado, está ali porque ele viveu aqui como um homem, como um ser humano, como todos nós somos. Né? Então, ele está conosco, o Espírito Santo está conosco, o Pai está conosco também. E a graça de Deus não tem limites. Nós somos fracos. Né? Sem Deus a gente não pode fazer nada. Né? A gente avança muito pouco, consegue muito pouco. Né? Mas Jesus é forte. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Deus dos impossíveis. Quantas coisas impossíveis nós já vimos acontecer. Transformação de situações, mudanças de rota, pessoas que chegam na igreja na parte financeira, que é fácil de ver, vamos dizer assim, né?
quebrados, arrebentados, e daqui a pouco estão comprando casa, apartamento. Você vê que Deus transforma completamente a situação. Então, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós somos fracos, mas Ele tem todo o poder. Quando todas as outras coisas em que colocamos nossa confiança falham, o nosso Deus não falha. Jesus não falha. Ele é o único em quem sempre podemos confiar. Amém? É o único. Às vezes as pessoas querem nos ajudar, um parente, um amigo, né? Mas se eu estiver enfermo, algo que nem os médicos conseguem resolver, por mais que um parente, por mais que um amigo se preocupem, eles não podem fazer nada, né? Mas o único que pode todas as coisas é o nosso Deus. E quando, como a gente já falou, né, quando Paulo recebeu essa mensagem, ele estava sofrendo, pediu a Deus para que fosse tirado esse mal de sobre ele, e Deus fala que a graça dele lhe basta. Então, o que a gente pode entender disso para as nossas vidas? Será que a gente tem problema? Né? Nós não somos perfeitos, nem a nossa vida nessa terra é perfeita em todas as áreas. Né? Deus vai livrando, Deus vai abrindo portas, Deus vai transformando situações, mas vira e mexe vem uma situação, como Jesus falou, né, no mundo 3 aflições. Ele não mentiu. Ele não falou, me aceite como Senhor e Salvador, e você vai ter um palácio, servos à tua disposição, comida à vontade, dinheiro à vontade, né, saúde para dar e vender. Jesus não falou isso. Ele falou que nós teríamos a paz que só Ele pode dar, a alegria dele que é a nossa força, a presença dele nas nossas vidas, o seu anjo acampado ao nosso redor, mas que nós teríamos aflições. Não? A gente estava cantando, o medo não vai me parar, mesmo que o mar esteja em frente. O povo chegou no mar, mas tinha o mar. Não era um caminho aberto ali para eles, tinha o mar. Então a dificuldade aparece, só que o poder de Deus vem também. Amém? Então, Daniel foi lançado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha. Para Deus não era mais fácil Daniel nem ter sofrido esse mal de cair na cova dos leões? E Sadraque, Mesaque e Abednego nem terem entrado naquela fornalha? Para Deus não era possível fazer coisa diferente? Com certeza. Mas nos propósitos dele, as coisas aconteceram. Até para mostrar o poder dele mesmo, para que as pessoas vissem, né? Porque aqueles mais incrédulos, aqueles mais difíceis, vissem esses milagres, né? Pessoas sendo jogadas numa fornalha, que até os homens que os jogaram lá dentro morreram com calor, e eles ficaram andando, passeando no fogo lá, saíram, nem foram chamuscados, nem cheiravam a fumaça, pelo milagre do Senhor. Deus quis mostrar o seu poder nessas situações. Quando Jesus curou algumas pessoas, perguntaram quem pecou, ele, os pais e tal, por quê? Não, foi para mostrar a glória do Senhor. Mas a pessoa sofreu um tempo. Não sei, o Senhor é que sabe todas as coisas. O porquê, o tempo, a forma, tudo está nas mãos do Senhor. O que a gente não pode é ficar com mimimi. Né? Tive um probleminha. Minha conta ficou negativa esse mês. Poxa, Senhor, como é que o Senhor deixa acontecer uma coisa dessa? A minha conta ficou lá R$10 negativa esse mês. Caramba, e agora? Né? R$10, Senhor, negativo. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? A gente reclama. Né? Lembra aquela vez que eu estava ministrando, eu falei, a gente não repara nas coisas como está tudo funcionando? Eu falei, desliga a luz aí, né? Está tudo escuro. Aí você repara, puxa, é mesmo, né? A gente tem a luz aqui iluminando, né? A energia elétrica chegando, né? A água nos canos, né? O ar para a gente respirar. A gente não dá valor, não dá importância. Então, se a gente fosse ficar olhando para tudo que Deus nos dá, para tudo que Ele provê, para tudo que Ele faz na nossa vida, na nossa família, né? E a gente fosse agradecer, a gente ia passar tanto tempo agradecendo, talvez que ia ficar difícil até de reclamar. Mas normalmente a gente esquece tudo
e presta atenção só no espinho na carne, o problema do qual a gente está passando. Então a gente precisa aprender com Paulo. Eu não vou ser hipócrita e dizer, não, estou super contente de estar com uma enfermidade, estou acamado aqui que eu não consigo nem levantar, puxa, estou alegre pra caramba porque eu estou passando por isso. Aí seria hipocrisia da minha parte falar uma coisa dessa, né? Naquela passagem que Paulo fala que ele está sofrendo todas as coisas por amor a Cristo, né? E Pedro, acho que Pedro que ministra, agora não lembro exatamente onde está, que ele fala assim, se você sofre pelo Evangelho, né, por falar do Senhor, amém, que você não sofra por ser ladrão, por ter ido contra as leis, né, que você não seja condenável aos olhos dos homens, né, que o seu sofrimento seja por levar a palavra, por ser do Senhor, por levar o Evangelho, porque é uma luta espiritual, com certeza, o inimigo resiste e a gente acaba, né, sofrendo muitas vezes com palavras que são ditas, com atitudes que são tomadas contra nós, porque nós somos do Senhor, né? Então isso nos atinge, nos fere, nos machuca. Mas se for por isso, se a gente vê que é por isso que estamos sendo afrontados, então glória a Deus. Amém? A gente tem ousadia. Deus tem falado contra a timidez, né? Fala que os tímidos não entrarão no reino dos céus. A gente pode até estudar melhor isso. Mas eu entendo que essa timidez é em testemunhar de Cristo, testemunhar do Evangelho, aproveitar as oportunidades de falar do Evangelho às pessoas. Às vezes fica cheio de dedos, cheio de cuidados, né? Porque a gente não quer ser chato, não quer ser muito entrão, mas não podemos ser tímidos. Nós devemos levar o Evangelho, aproveitar as situações e falar de Cristo, dar testemunhos. Amém? Então, voltando aqui para o estudo. Paulo aprendeu uma lição muito valiosa. A verdadeira força não vem de nós. Amém? A força vem de Deus, o poder vem de Deus, a unção vem do Senhor para nós. Jesus deu poder para a igreja para expulsar demônios, para curar enfermidades. Então, é em nome de Jesus que a gente expulsa o demônio. É em nome de Jesus que a gente expulsa a enfermidade. E traz a cura? Traz. Ah, mas foi o pastor Júlio, foi o pastor Paulo. Não, não. Quem faz é Deus. Aquele que falar que ele que está fazendo, meu, foge, se afasta, porque isso é uma heresia incrível, é um pecado enorme. Amém? Então o apóstolo Paulo aprendeu isso. A verdadeira força não vem de nós, vem de Deus. E aquele espinho na carne, seja o que for, que a gente não sabe, né, o que era esse espinho na carne, não destruiu o ministério de Paulo. Por quê? Porque o ministério dele não dependia da força física dele. Deus usava a sabedoria que ele tinha, os vários idiomas que falava, toda a formação que ele tinha, porque ele debatia com os gregos. Imagina, chegar lá no local onde só temos filósofos, o cara não faz nada na vida, ele só fica lá pensando, matutando, né? Escrevendo poemas, pensando em ciências e tal, e Paulo ia lá e discutia com esses sujeitos aí. Então, olha a capacidade que esse homem tinha. E Deus usava esse conhecimento dele, usava essa formação dele para fazer a obra que Deus queria, né? Então, esse espinho na carne não impediu o ministério de Paulo. Às vezes a gente está... Você está lá com uma, sei lá, uma dor, alguma coisa assim, e alguém vem pedir oração por cura. E o que você faz? Ora pela cura. E a pessoa é curada. Aleluia, glória a Deus. Ô pastor, passou aquela dor, nossa, aquela coisa acabou. Aí você pensa assim, pô, eu ainda estou com aquela dor que eu estava. É Deus que sabe, amém? Nós somos vasos dele, Deus é que usa para o que ele quer, né? E muitas vezes nessas situações a pessoa vem pedir oração, a gente ora, pode estar passando por uma coisa similar até. A pessoa é liberta, é curada, transforma a situação e Deus... E a gente vai clamando ao Senhor para tirar o espinho da carne. E Paulo descobriu então que em Jesus até o sofrimento podia ser usado para o bem. Sua dor aproximou-o de Deus e ajudou a confiar mais
na graça de Deus. Paulo encontrou alegria em Deus, apesar de todas as circunstâncias difíceis da vida dele, em especial por levar o Evangelho. Filipenses 4, 12 e 13 fala assim, Paulo falando aqui, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo esquece o resto aqui, né? Só vai lá no tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso quando eu tenho muito. Tudo posso quando eu não tenho nada. Tudo posso quando eu estou são, forte. Tudo posso quando eu estou enfermo, fraco. Tudo posso naquele que me fortalece sempre. Amém? Sempre. Não depende da minha situação. Né? Mas o exemplo de Paulo não significa que Deus quer nos fazer sofrer, nem que Ele não vai nos livrar. O sofrimento acontece para todo mundo, né? Mas Deus pode mudar a situação para o nosso bem. Né? As pessoas chegam, às vezes, falando assim, tem um parente meu que está desenganado, está ali, morre ou não morre no UTI. O que eu falo? Já era, né? Esquece, vamos embora, parte para outra, prepara as coisas aí, e vai morrer mesmo. Não. A gente ora pela cura. A gente ora para que saia do hospital. Pastor, mas você faz isso? Faço. Não sou eu que faço. É Deus. Se Deus quiser, se for a vontade dele, o plano dele, se for para essa família, para essa pessoa, for necessário que ele saia dessa situação, ele vai sair andando pela porta da frente do hospital na boa. Os médicos vão ficar de queixo caído, não vão entender nada, e ele vai sair de lá. Ou não, se não for o plano de Deus. Mas se a pessoa chegar para mim com um pedido de oração, eu vou orar para que ele saia do hospital, sim. Para que ele saia da situação, sim. Estou quebrado, estou falido, desempregado. Vou orar para que Deus mande recurso, abra portas, dê um novo negócio, né? Levante pessoas para ajudar. Eu vou orar. Colocar nas mãos do Senhor. Deus fala, clama a mim, e eu te responderei. Eu vou clamar. A pessoa está precisando de ajuda e oração? Vamos orar junto, em união e concordância. Que dois concordarem na terra, será concordado nos céus. Né? Então, se dois pedirem alguma coisa em nome de Jesus, será feito. Claro que sempre pela vontade do Senhor. Né? Então, Deus não quer que a gente sofra. Talvez Ele permita o espinho na carne, permita sofrimentos para que a gente amadureça, para que a gente não se esqueça dele. Eu brinco muitas vezes, né? A pessoa está com um problema sério, ele está na igreja direto. Campanha de jejum, estou nessa. Vamos fazer uma vigília, eu passar a noite inteira. Vamos embora, estou nessa, vamos lá. Acabou o problema, acertou as coisas na vida, o sujeito nem aparece mais na igreja. Então eu brinco assim, falo, Deus olhando lá do céu, falando, peraí, quando ele está com problema, ele está na minha casa. Está me adorando, está louvando, está próximo a mim, ouvindo a palavra, né? Tomando cuidado com as coisas que ele faz, pensa, fala. E quando ele está bem, ele está tão relaxado, né? Está nem aí com as coisas, e se mete em encrenca, faz bagunça, faz besteira. Eu acho que eu vou deixar ele mal. Acho que eu vou deixar ele sempre no problema, porque ele vai estar na minha casa. Acho melhor não fazer isso. Viu? Melhor não ir por esse caminho. Isso é coisa minha, né? De homem, né? Deus não vai fazer uma coisa dessa, mas que se a gente pensar humanamente, não, opa, ele está mal, tá junto de Deus. Está bem, está longe de Deus. Vou ficar mal, então, para ficar sempre junto com Deus. Né? Senhor, perdão. Nós temos todo o direito de pedir para Deus que Ele nos livre, mas também podemos aproveitar cada circunstância da vida para nos aproximarmos mais de Deus. Amém? Então não se afasta do Senhor. Não dá essa brecha. Né? A gente está brincando aqui, mas é verdade, né? Às vezes a pessoa está
Só quando está com problema é que ela está próxima ao Senhor. Está tudo bem na vida, na família, no trabalho, dinheiro, saúde. Nem está muito aí, não veio. Realmente é coisa comum. É muito ruim, mas é comum. Então, se a gente puder exortar, falar para as pessoas, né, da nossa família, aqueles que são próximos a nós, aqueles sobre quem nós temos alguma autoridade, alguma influência, que a gente tente mostrar isso. Nos tempos difíceis, podemos confiar que Deus vai fazer o melhor para nós. Que isso seja, quer isso seja retirar o sofrimento ou usar o sofrimento para o nosso bem. Para o servo de Deus, todo sofrimento é temporário, é passageiro, é como um deserto. O deserto não é para viver nele, não é para morrer nele. O deserto é para passar. É um pedaço do caminho, um pedaço da jornada. Que você sai de um lugar ruim, faz uma jornada, um caminhar, um processo e chega na bênção do Senhor. Então, o deserto não é para viver nele, é passar a vida inteira e nem morrer nele. O problema é que muitas vezes nós é que tornamos o deserto mais longo, né? Ficamos dando volta. Porque a gente não se dobra ao Senhor, não se entrega à vontade do Senhor, né? Porque a gente não cumpre os planos do Senhor. Então, nós vamos alongando esse tempo no deserto, alongando esse tempo no deserto. Né? Não faça isso. Senhor, estou passando por um deserto. Eu estou errado em alguma coisa? Espírito Santo, fala comigo. Né? Se você não ouve diretamente a voz do Espírito Santo, né? Ora, pede sinal, vai na igreja, vamos orar junto, vamos pedir para o Senhor trazer à luz o que está no oculto, o que é que precisa ser feito para mudar a situação. Às vezes eu não estou enxergando o meu erro, né? Às vezes eu não vejo aquilo que eu estou fazendo, né, em determinada área da minha vida que está atrapalhando, que está aumentando o tempo do deserto. Vamos orar ao Senhor, buscar o Senhor para que Ele nos corrija. Amém? Para que a gente saia desse deserto em nome de Jesus. Amém? 2 Coríntios 4, 16 a 18 fala assim. Aqui é o apóstolo Paulo novamente. Por isso, não desanimados, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, não no problema, não na situação, não no momento presente, mas fixamos nossos olhos no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Então não deixe que as tribulações que acontecem, os problemas que acontecem na sua vida, te afastem do Senhor. A pior coisa que a gente pode fazer é: Deus não me ajudou, Deus não atendeu minha oração, eu vou cair no mundo, vou levar minha vida do jeito que eu quiser, não vou buscar mais nada do Senhor, não vou buscar santidade. Aí que o sujeito se destrói de vez mesmo. Né? Talvez fique tão mal que nem o filho pródigo, né? Sai lá cheio de recursos, né? Com a herança dele nas mãos, vai, apronta todas, gasta, torra o dinheiro. Quando ele não tem mais nem o que comer, que ninguém ajuda, ele está querendo comer a comida dos porcos, né? Como diz a palavra, ele pensa: vou voltar para a casa do meu pai, porque os empregados do meu pai são muito melhor tratados do que eu estou vivendo aqui. Né? Será que a gente precisa chegar nessa situação? Né? Ou pior, né? Morrer até longe do Senhor, que é pior ainda. Né? Se você voltar mal, Deus vai te chicotear, vai te castigar? Não. De braços abertos, Ele te recebe. Ele te lava, te purifica, novamente, você voltando arrependido, buscando a Ele, Ele vai te limpar, trocar as tuas vestes, vai te colocar em honra. Amém? Mas que a gente não precise chegar nessas situações do filho pródigo ou morrer afastado do Senhor. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem
juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Amém? Está passando por dificuldade? Clama ao Senhor. Pede a transformação. Sim, você tem todo o direito. E nós vamos orar, nós vamos lutar. Né? E vamos buscar. Talvez tenhamos que buscar entender o porquê da coisa, o que precisa ser mudado, do que precisamos ser libertos, o que precisamos ser transformados para sair dessas dificuldades, dessas situações que muitas vezes somos nós mesmos, e talvez na maioria mesmo somos nós mesmos que entramos e criamos, né, essas situações de dificuldade, problemas no trabalho, nos negócios, na família, na sociedade, né, no casamento. Muitas vezes somos nós mesmos que criamos o problema e às vezes não enxergamos a saída, não sabemos como consertar, mas Deus sabe. Amém? Eu já vivi situações que eu já falei, né? Para lá é ruim, para cá é pior. E agora, Senhor? Não tenho saída. Ah, meu filho, por aqui, ó. Nunca pensei, nunca imaginei essa saída, mas Deus mostra o caminho certo. Amém? Então busca no Senhor. Você está em dificuldade? Clama. Deus quer ouvir a tua oração, quer ouvir o teu clamor. Pede perdão, busca se corrigir. E como nós somos ministrados, né? Muito didaticamente pelo pastor Divaldo, adorei a ministração dele, a forma dele apresentar a questão da santidade, né, da separação, né, do que é ruim. Né? Vamos buscar andar em santidade, né, para que estejamos mais e mais dentro daquilo que é a vontade do Senhor. E vamos viver o quê? O que é bom, perfeito e agradável, se nós estivermos na vontade do Senhor, cumprindo os planos do Senhor nessa terra. Amém? Em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar. Ô Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos perdão quando reclamamos por qualquer coisinha, Senhor. Ô Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe, Pai, aqueles que estão passando por problemas realmente difíceis, Senhor. Problemas que os homens não podem resolver, médicos não podem trazer a cura, os que mais os amam não conseguem ajudar, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Ensina, Pai, corrige, ajuda, Senhor. Tira, Senhor, do problema, dessa dificuldade, da enfermidade, da confusão na família, Senhor, do problema no trabalho, nos negócios, Senhor. Tira, Pai, em nome de Jesus. Clamamos a Ti em união e concordância e já Te damos graças, Senhor, pelo Teu braço forte estendido, pela transformação das situações, Senhor. Oh, Pai, transformação da vergonha em honra, Pai. Da falência, Senhor, em prosperidade, da enfermidade em grande testemunho de cura, de uma saúde, de ferro. Aleluia, Senhor. Só o Senhor é Deus, todo o poder está nas Tuas mãos. Opera, Senhor, em nós e através de nós. Usa-nos como igreja, Senhor, para levar o Teu Evangelho, levar conforto, consolo e principalmente levar salvação e resgate, Pai. Em nome de Jesus. Olha, Senhor, a real necessidade de cada um dos Teus servos, Senhor. Estende-me o Teu braço forte, Pai, e opera sinais, prodígios e maravilhas, Senhor, para que o mundo fique perplexo, Pai, para que os homens não entendam, mas nós vamos testemunhar de saber que foi o Teu poder, o Teu agir, o Teu favor, a Tua graça maravilhosa agindo em nós, por nós e através de nós, Senhor. Oh, Senhor, vem mesmo, Senhor, Espírito Santo, e nos ensina todas as coisas, nos dá a mente de Cristo, Senhor, para que vivamos, para que façamos tudo mais e mais conforme a Tua vontade, Pai, e para que nós, nossas famílias, a Tua igreja, todos amados, possamos viver o que é bom, perfeito e agradável, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.